Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Pode Conectar Carreiras com Propósito. Eu sou a Paola Schuber e o Pode Conectar é um espaço onde pessoas que têm sucesso em suas carreiras vão compartilhar sua jornada, lições aprendidas e escolhas que fizeram crescer em suas carreiras. Uma verdadeira mentoria de carreira que vai te mostrar muitos caminhos, mas também te ajudar a conectar com seu verdadeiro propósito de carreira. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, uma pessoa super legal, que eu tenho certeza que vai trazer uma jornada bem legal para vocês conhecerem. E o André, gente, nosso convidado, nada mais é do que ele é zootecnista pela Unesp, pela Universidade Estadual de São Paulo, ele é mestre em genética animal pela Universidade Federal de Viçosa, tem MBA em gestão de empresas pela Unicamp, MBA executivo pelo INSPER e hoje ele é diretor regional Centro-Sul e América na Topics, uma empresa que é líder em genética suína. André, é um prazer tê-lo aqui conosco, tenho certeza que você tem muita coisa para contar aí da sua jornada de carreira e contribuir muito para as pessoas. Obrigado, Paola, obrigado pelo convite. Eu espero poder colaborar um pouquinho, trazendo um pouco da minha jornada, um pouco da minha história e compartilhar então com todos os nossos participantes aí um pouco de como cheguei até onde eu estou hoje. Sim, com certeza. André, você tem uma formação no mínimo curiosa, né? Zootecnista é uma formação bem específica. Da onde veio esse desejo de ser zootecnista? Pois essa é o início da jornada, bem interessante, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar e eu tinha a ideia, a princípio, de fazer arquitetura ou engenharia. Uau! Mas, enfim, a minha família, né, sempre foi ligada ao agro e aí buscando, né, eu vim fazer cursinho em São Paulo, terceiro ano em São Paulo e me inscrevi para o vestibular de zootecnia um pouco assim para conhecer, né? Me interessei pelo currículo, me interessei pela zootecnia e fui fazer o vestibular um pouco para conhecer. Fiz vestibular também para engenharia. Acabei não passando, fiz para engenharia. Acabei não passando na engenharia, passei para zootecnia. Como era algo que eu acabei descobrindo naquele momento, digamos assim, fui fazer a faculdade com o objetivo de conhecer, sabendo que se em 6 meses eu não gostasse, eu pararia e buscaria outra carreira, né? E estou até hoje na zootecnia. Que legal, André. E então, assim, quando você fez essa escolha, você nem imaginava a carreira que você seguiria? Não imaginava. Como eu falei, eu tinha, né, um pé no agro em função da minha família, gostava, né? Meu avô tinha fazenda, era criador de gado, gostava sempre, né, de estar lá na fazenda e tudo mais, mas não via como uma profissão. E aí quando então passei para o vestibular de zootecnia, fui fazer a faculdade e me identifiquei. E aquela ideia de desistir, dar o prazo de 6 meses, acabou que já são quase 29 anos de formado. Perfeito, André. E que dificuldades você encontrou nesse começo de carreira, né? Esse pós-formado, que eu acho que é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Como é que foi para você? Um dos aspectos que eu vejo, assim, a vantagem, né, pelo menos do curso que eu fiz, foi que ele era muito intenso. A gente tinha aula de manhã e de tarde, os 4 anos, para que no último ano a gente pudesse dedicar 100% ao estágio. E eu acho que isso ajudou muito, né? Eu comecei a fazer estágio já na universidade, a partir do segundo ano, com bolsa de iniciação científica, mas eu acho que o último ano de estágio, fazendo 1 ano de estágio, me abriu várias possibilidades, né? Então isso permitiu que eu conhecesse, além daquela parte teórica, digamos assim, onde, né, a gente está focado quando a gente está fazendo as disciplinas, conhecer um pouco de qual era, né, o campo, né, de atuação. E colaborou para isso também, eu acho, muito as orientações que eu fui tendo ao longo, né, tanto da universidade como até mesmo desse estágio. Fui encontrando, acho que não tinha esse conceito de mentores na época, né? Alguns mentores que me auxiliaram bastante a dar uma orientada
como conduzir a minha carreira, né? Por exemplo, eu tinha a ideia de terminar a graduação e já fazer o mestrado. E aí, fazendo um estágio com um orientador na Embrapa, em Concórdia, ele falou, não, por que você não vai trabalhar? Trabalha 2, 3 anos, né, para você conhecer o mercado e depois vai fazer o mestrado, né? E acabou que logo que eu estava terminando o estágio, eu consegui um emprego. Fiquei, então, também entrei nesse emprego já determinado que eu ia ficar 2 a 3 anos, porque o que eu queria era fazer o mestrado. E foi o que aconteceu. Trabalhei durante 2, 3 anos, foi extremamente importante para eu ter essa visão, né, do mercado de trabalho, essa visão corporativa, e aí fui fazer o mestrado. Perfeito. Você falou uma coisa muito interessante que eu percebo, seja em candidatos, seja em mentorados, muitas vezes as pessoas não dão importância para esse começo da carreira, que é esse estágio, essa prática, até mesmo na escolha. Porque assim, né, André, a gente, não sei se você concorda comigo, mas quando você entra para um estágio, muitas vezes jovem, a pessoa pensa, eu vou entrar porque eu quero conhecer. Mal sabe ela que aquela experiência em estágio acaba norteando muitas outras oportunidades que aparecem. Porque se você faz um estágio em compras, a tendência é que lhe surjam oportunidades em compras. E assim vai. Então, eu vejo que, claro, salvo programas de trainee, onde você consegue rodar um pouco mais, né? Quando você direciona a tua carreira, essa escolha do primeiro estágio, das áreas que você atua, quando você está ali na faculdade, elas são bem importantes, né? Sem dúvida. Então, para você ter uma ideia, né? Então, eu trabalho com genética de suínos. Eu comecei a trabalhar com genética no 2º ano da faculdade, quando eu passei para uma bolsa de iniciação científica. Então, desde o meu 2º ano de faculdade, eu trabalho com genética. Dentro da faculdade, enfim, era genética de coelhos, né? Que é uma espécie, digamos assim, fácil de fazer genética, porque se reproduz muito rápido e tudo mais. Mas eu já comecei a direcionar e me identifiquei, né? Esse também é um aspecto importante, você se identificar com aquilo que você tá fazendo, né? E eu me identifiquei com a área de genética, então eu queria, né, sabia que para eu poder evoluir dentro da carreira, teria que fazer um mestrado, só a graduação na área de genética, né? Não era o suficiente. Então, por isso eu tinha essa ideia de já sair fazendo o mestrado, mas consegui, dentro do estágio, como você falou, direcionar todo o meu estágio para a área de genética, e daí sim, a área de genética de suínos, porque não tem mercado, né, na parte de coelhos. Coelhos não é uma espécie desenvolvida aqui no Brasil, mas já direcionei, então, meus estágios todos para a área de genética, fui conhecer um pouco mais da área de suínos, já que eu, né, fazia o estágio com coelhos dentro da universidade, e consegui o meu primeiro emprego como geneticista, já também dentro da área de genética. Então, esse direcionamento, acho que esse foco é bastante importante. Eu sei que não é fácil, né? Às vezes a gente se identificar, né? A gente muitas vezes está com várias escolhas, com várias possibilidades. Mas a partir do momento que você se identificou com uma determinada área, com uma determinada carreira, eu acho que o foco é fundamental, né? E saber o que gosta, né? Saber o que gosta para direcionar. Fazer o que gosta, não adianta. Esse é o primeiro passo, né? E conta para nós, né, como que você começou no mundo corporativo, né? Esse ambiente de empresa. Então, como eu falei, no final do estágio, eu fui terminar meu estágio já com a possibilidade de ser contratado. Fui trabalhar numa empresa grande já, na cooperativa Aurora. E acho que isso abriu, né, uma visão bastante importante desse funcionamento, né, de como uma empresa funciona, de como que é esse mundo corporativo. Fui trabalhar numa área técnica, né? Mas que acaba que a gente tem que, dentro de uma empresa, e principalmente uma empresa grande, você toma contato com diversas áreas, né? Com a área de engenharia, com a área de RH, com a área financeira, e aí você começa a entender como que esse mecanismo vivo, esse ser vivo, né? Essa empresa funciona. E é você poder
ter essa experiência, né, de você estar nessa tua área, mas poder ter contatos com diversas áreas, auxilia muito para você abrir, né, a mente, porque vindo de uma área extremamente técnica, de uma faculdade extremamente técnica, a gente às vezes está muito restrito, né, àqueles aspectos técnicos e não tem muito essa visão das demais áreas, né? Perfeito, André. Acho que faz muito sentido o que você está trazendo, e até uma das coisas que você trouxe, né? Você conversou com uma pessoa que, né, na época não tinha essa nomenclatura de mentores, né? Hoje é algo que está super em alta, e ela acabou te orientando, né? Eu acho que ao longo da carreira, ao longo da jornada, a gente sempre tem pessoas que são fundamentais, né? Seja até mesmo familiares, mas também profissionais que a gente vai encontrando ao longo da jornada que vão nos orientando. Muitas vezes eu percebo que as pessoas não têm uma escuta suficiente para, né, ter aquele clique, puxa, eu vou seguir porque realmente faz sentido para mim. Quem que foram as pessoas que te impulsionaram nessa jornada? Então, esse aspecto que você comentou é fundamental, né? A gente ter essa escuta, né, ativa, essa escuta aberta. Porque muitas vezes não é nem numa conversa formal, né? Pegando esse exemplo de, eu gostaria de, conversando com esse meu orientador do estágio, falando que eu, né, tava com a ideia de sair do estágio direto pro mestrado, acho que numa conversa informal de 15 minutos e, né, peguei, né, aquela orientação, aquela dica. Então tiveram assim várias pessoas dentro da própria universidade, né? Como eu falei, o meu orientador de bolsa de iniciação científica foi fundamental. Então durante toda a universidade, até mesmo para poder direcionar o meu estágio, né? Ele foi quem me ajudou muito nessa orientação. Esse próprio, né, orientador de estágio também já na Embrapa, depois outros, né, dentro já da carreira profissional, né, o meu próprio orientador de mestrado também, porque depois essa é uma outra escolha, né, eu estava fazendo mestrado e tinha a possibilidade de fazer um doutorado nos Estados Unidos, continuar fazendo doutorado nos Estados Unidos. E aí pinta aquela dúvida, será que é para a área acadêmica que eu quero ir ou é para a área corporativa, né? E aí o meu orientador de mestrado me ajudou muito, porque ele também veio, né, de uma área corporativa, depois que ele foi para a academia. Então ele me auxiliou muito nesse sentido e aí acabei, né, desistindo de fazer o doutorado, falando, não, eu quero ir para a área corporativa, e aí o mestrado dava a bagagem que eu precisava para ir para a área corporativa. Então são várias pessoas, né, que a gente vai encontrando ao longo da nossa jornada que vão permitindo que a gente possa, né, trocando as experiências, tendo essa escuta ativa, como você colocou, podendo ter essas dúvidas, de certa forma, sanadas ou, de certa forma, direcionadas para que a gente consiga ir dando um encaminhamento para a nossa carreira, né? E tem um ponto também, né, André, que eu acho que é a própria questão da humildade também, né? Todos os dias a gente é bombardeado de informações, de inovação, parece que nada do que tinha antes prestava, serve, né? Parece que tudo que é novo é o que realmente está no momento, quando na verdade existe uma consistência, existe uma base para que a pessoa te oriente daquela forma. Então acho que tem que ter um pouco de humildade para prestar atenção, né, nisso, e realmente entender que aquela pessoa pode contribuir, seja uma pessoa muito mais velha que você, muito mais experiente, enfim, mas que também é importante ouvir quem já percorreu aí algumas estradas, né? Esse aspecto é interessante, né? E é uma questão que eu sempre fico me perguntando, né? E eu gosto muito de uma frase também de uma outra pessoa que me orientou e me auxiliou e me auxilia muito até hoje, né? Da gente fazer evoluções e não revoluções. Então, quando a gente faz a evolução, a gente vem usando aquela bagagem, aquilo que já deu certo, aquilo que já te serviu, aquelas experiências que a gente já teve, né? Para ir construindo, né, o presente e construindo o futuro. Se a todo momento eu quero dar um tombo, sair do zero de novo, muito provavelmente eu vou perder aquilo que eu comentei, né, o foco naquilo que eu quero para minha carreira, naquilo que eu quero para minha vida, né? Perfeito, gente.
Fica de olho nessa dica aí, porque eu acho que tem muita gente ao teu redor que pode contribuir. Talvez, será que você está conseguindo perceber, observar todas as oportunidades, os insights que você está tendo, muitas vezes em conversas informais, como o próprio André trouxe. E até pegando um pouquinho desse gancho, né, nesse bombardeio de inovação, de mundo de inteligência artificial, né? Aqui na Priori nós já estamos falando de recrutamento no metaverso, como que nós vamos viabilizar isso, como que isso vai acontecer. Dentro, né, pensando na tua carreira, hoje você é um alto executivo. O que você acredita, assim, seja formação, curso, que tipo de skills, ferramentas que a pessoa não pode deixar de ter, para conseguir chegar numa carreira como a sua? Eu acho um ponto fundamental, e acho que em todas as carreiras, é a gente estar predisposto a fazer de tudo um pouco, né? E a gente pode voltar no estágio lá, né? Não, eu entrei no estágio para fazer isso e só vou para fazer isso. Não, eu pelo menos, né, na minha experiência, fiz de tudo um pouco, onde, né, eu pude colaborar, onde eu pude me dispor a ajudar, eu me dispus. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, porque a gente abre também, né, junto com isso, não só a questão da nossa experiência, mas a questão de portas no sentido dos relacionamentos que a gente vai criando, né? Se eu sou uma pessoa, né, fechada, uma pessoa muito estreita na forma de pensar, não, eu fui contratado para fazer isso e eu só vou fazer isso, né? Eu acho que a gente limita demais, né, as nossas experiências, além da gente criar essas barreiras, porque daí a gente passa a não ser convidado para mais nada, né? Porque você só vai fazer aquilo para qual você foi contratado, ou para aquilo que você está ali para fazer. Então acho que esse é um ponto fundamental. Construir relacionamentos, né? Esse é o outro aspecto fundamental dentro da carreira, né? Porque, bom, você trabalha com contratação e acho que hoje, né, também, né, continua ainda muito o aspecto, né, das pessoas estarem de olho, estarem contratando ou com muito mais confiança de quem elas já conhecem, de alguma indicação de quem ela já teve. Então essa questão do networking é também muito, muito importante, né? E é claro, né, a gente precisa também estar sempre, de certa forma, estudando e se atualizando, né? Hoje, mais do que nunca. Parece um clichê, mas é uma realidade, né? Então, a gente também, e aí precisa, de certa forma, de novo, voltar com foco, porque hoje, se a gente for ver, a gente tem N possibilidades, N caminhos, né? Ou possibilidades para seguir. E acho que daqui a pouco você conseguir, dando foco nesses aspectos, vai auxiliar no sentido de ir orientando para aquilo que, né, gosta, para aquilo que você tem paixão por fazer, né? E o André trouxe uma coisa muito importante, gente, que eu sempre discuto isso muito em mentoria, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer, eu vou fazer isso porque está todo mundo fazendo. Mas tudo bem, você gosta disso? Existem coisas que são importantes, né? A questão dos hard skills, né? São importantes se você quer ter determinada carreira. Mas os soft skills ainda contam muito quando a gente conversa com pessoas que têm jornada de sucesso na carreira, né? Olha, a pergunta que eu te fiz, você me trouxe soft skills praticamente, né? Networking, relacionamento e uma coisa muito importante, disponibilidade. Esses tempos eu fiz uma entrevista com um gestor e durante a entrevista eu percebi essa falta de disponibilidade do candidato. Ele já vinha de um histórico que não foi muito legal o trabalho, ele se sentia meio aproveitado demais, né? Em contrapartida, a percepção que a liderança teve foi justamente essa, puxa, mas é uma pessoa que eu não senti disponibilidade, eu não consigo ter ele, uma pessoa mais híbrida na minha equipe. E hoje minha equipe enxuta, porque hoje as pessoas não podem se esquecer que as empresas estão trabalhando de uma forma mais enxuta, né? Então, você tem que ser uma pessoa mais híbrida, né? Claro, acho que tem coisas que você precisa ponderar. No entanto, a disponibilidade, né? Porque você precisa, inclusive, encorajar as pessoas a chegar até você, porque não adianta dizer que é disponível e tá lá super fechado, né? Então aí entra network, entra relacionamento, entra muita coisa, né? Super legal.
E hoje muito como as empresas estão trabalhando, né? Hoje é multidisciplinar, muitos projetos são multidisciplinares, então vão envolver diversas áreas. E aí, no momento em que você se dispõe, né, a conhecer, a interagir com essas outras áreas, acho que isso faz a gente crescer, né? Então, não existe hoje uma carreira, né, uma área que se desenvolva sozinha, né? Isso acho que não acontece mais, né? Acho que até mesmo na academia hoje, né, falando em pesquisa, em desenvolvimento, é tudo muito disciplinar, né? André, conta uma curiosidade aqui para nós. O que não está no seu LinkedIn que as pessoas que te conhecem te reconhecem por isso? Puxa vida, eu vou, né, até fazer uma confissão, não sou tão ativo no LinkedIn, talvez tenha bastante coisas no LinkedIn, né, que não estão no LinkedIn. E isso eu vejo que às vezes é uma falha, né? Falando um pouco, né, daqueles aspectos do que tem de novo, né? A gente também está, não de certa forma, afastado ou isolado dessas tendências também, né? Bom, acho que no LinkedIn tem muita coisa do profissional, né? A gente normalmente coloca e foca nessa parte do profissional. E, claro, né, quando a gente fala do profissional, e eu tenho isso muito presente, né, o pessoal, a família, sempre é um grande suporte, né? Desde quando eu decidi sair da cidade onde eu morava para ir estudar em São Paulo, fazer o terceiro ano, fazer o cursinho, sempre tive, né, o suporte da minha família. E falando de carreira, né, de carreira profissional, sem dúvida nenhuma, né? A família é um ponto fundamental, porque a gente tem que também, né, fazer mudanças, fazer escolhas, e isso impacta na família, né? Eu sou casado, tenho dois filhos, e a minha família sempre me apoiou, né, quando eu tive que fazer determinadas opções, fazer determinadas escolhas. E isso também, né, não só a gente falou dos orientadores, né, dos mentores, mas sempre foi algo muito conversado, muito falado, né, muito ponderado dentro da família, para que a gente pudesse, no momento de fazer as escolhas, estar, de certa forma, certo daquilo que a gente estava escolhendo, né? Perfeito, André. Quem tem uma carreira em área especialista, uma formação em área especialista, como você que fez a zootecnia, fez o mestrado, existe uma tendência muito grande de seguir uma carreira de especialista, mas existe a possibilidade de fazer uma carreira de gestão, que foi o que você fez. Quando você percebeu que fazer gestão, que obter resultados através das pessoas era o que fazia mais sentido para você? Desde quando eu comecei no mundo corporativo, ou até mesmo no estágio, né? E isso é um ponto onde ainda, né, as universidades, né, seja nas diversas áreas, ainda falham, né? Eu acho que essa área, né, de gestão de pessoas devia ser uma cadeira obrigatória em todas, né, em todas as carreiras, porque é onde a gente vai estar presente sempre no dia a dia, né? E aí, quando você vai, né, por exemplo, no meu primeiro trabalho, né, no meu primeiro emprego, eu precisava implantar algo que a empresa não tinha. Mas eu não ia implantar isso sozinho, eu tinha que envolver as pessoas que iam fazer, né, aquele trabalho, né, aquele projeto acontecer. E desde então, foi aonde eu vi, né, que e eu, né, brinco bastante, trabalhar com animais, trabalhar com suínos é fácil, trabalhar com pessoas é o desafio. Porque, né, ali tem formas de pensar diferente, crenças, né, diferentes, formas de fazer diferentes. E aí, quando você vai fazer gestão de pessoas, você tem que, de certa forma, congregar um pouquinho de tudo isso, né? Então, formar equipes, eu acho que
talvez não tenha sido de forma consciente no início, né? Mas hoje eu tenho muito presente, né? Que tudo que eu alcancei, né? Tudo que eu consegui fazer até agora, eu fiz através de pessoas, né? As pessoas, as equipes com quem eu trabalhei são responsáveis por quem eu sou hoje, não tenho dúvida nenhuma. Perfeito, André. E como que foram esses primeiros anos? Falou do início, né? Como que foram esses primeiros anos como gestor? Pois é, eu acho que assim, eu não tinha gestão direta, né, pela equipe, pelas pessoas, era um trabalho mais corporativo, mas de certa forma eu tinha, né, talvez eu dou conta disso hoje, na época eu não dava, porque nunca me imaginei como gestor de pessoas, né, mas eu tinha uma habilidade, né, de envolver as pessoas e mostrar para elas, né? Quando você coloca no podcast aqui carreiras com propósitos, né? Eu acho que muito de gestão de pessoas é o propósito, do porquê que nós vamos fazer determinada coisa. E a partir do momento que as pessoas entendem, né, o propósito daquilo, do porquê daquilo, elas começam a se enganjar. E aí, de forma, acho que até consciente, no início eu tinha essa facilidade, essa possibilidade de mostrar para as pessoas, né? Ó, nós vamos fazer isso porque nós precisamos alcançar isso e isso vai trazer esses benefícios para a gente. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Você até respondeu a minha próxima pergunta, em termos de diferencial mesmo, né? O que você conseguiu observar em você? Agora, me traz como competência, assim, né, com esses soft skills que você trouxe, que conseguiram realmente te ajudar a passar por essa transição e conseguir realmente consolidar você como um gestor. Eu acho que é estabelecer os objetivos, né? Estabelecer o como alcançar, né? Então essa parte do planejamento, eu acho que é um ponto fundamental. Essa questão da gestão das pessoas, né? Quais são as pessoas certas para os lugares certos, para aqueles objetivos, para aquele projeto, né? O aspecto assim de estar, né? A gente falou no início, né? De ouvir. Então, assim, eu acho que o aspecto de ouvir as pessoas também, né? A gente tem ali o objetivo, a gente tem o propósito, mas cada um tem uma colaboração a fazer e a gente poder juntos encontrar o melhor caminho. A gente tem um norte, mas aquilo não está escrito na pedra. Então a gente envolver as pessoas, escutar as pessoas ajuda muito e faz com que elas se enganjem dentro daquele projeto, dentro daquele propósito, né? E também fazer de forma diferente, ser criativo, ser inovador, né? Isso permite que a gente vá também conseguindo driblar os obstáculos, né? Os obstáculos. Muitas vezes, quando a gente é técnico, a gente tem uma visão muito retilínea, né? Muito preto no branco. E eu acho que a gente trazer o aspecto da criatividade, da inovação, permite que a gente tenha um pouco mais de jogo de cintura. Eu acho que isso eu era muito Caxias, assim, né? E hoje com a minha equipe, né? Muitas vezes a gente tem pessoas técnicas dentro da equipe, né? Eu entendo porque eu já fui assim também, né? Perfeito. E André, analisando o seu dia a dia hoje, o que mais te realiza? O que faz o coração vibrar? Eu acho que primeiro, né, a gente alcançar aquilo que a gente tem como propósito, aquilo que a gente tem como objetivo, né? Eu poder ver, né, que a equipe entende e está enganjada naquele propósito, naquele objetivo, né? E a gente poder alcançar esse objetivo junto, né? Outro aspecto, né, eu acho que eu consegui equilibrar, né, esse aspecto profissional com o lado pessoal, com a família, né? Isso é um aspecto importante, né? Porque quando a gente falou lá no início de foco, né? Dá foco, mas a gente tem que
lembrar que a gente tem na nossa vida vários pratos, né? Eu faço muito aquela imagem do equilibrista lá do círculo que tem vários pratos para equilibrar. Então a gente tem o lado profissional, tem o lado familiar, tem o lado, né, dos amigos, e a gente precisa, né, tá todo momento equilibrando esses pratos, né? Porque a gente tem que chegar no final de forma mais completa. Eu acho que esse é o objetivo, né? É onde eu quero chegar, né? Com todos esses pratos ainda girando e presentes na minha vida, né? Perfeito. E André, quando que você teve o clique, que você percebeu que você cresceu? Nossa, deu certo. Quando que você percebeu isso, André? Na verdade, assim, a gente cresce todo dia, né? E é engraçado, né? Uma coisa, eu converso, né, muito com a minha esposa, não é algo que esteve presente assim, não. Eu quero chegar, né, a ser diretor, pegar a posição que eu tenho hoje, a ser diretor regional. Foram um encadeamento de fatos, né, de ações e tal, que foi pavimentando e construindo esse caminho, né? E o aspecto sempre que eu tenho assim muito presente, né? Eu acho que a gente nunca tem certezas. Eu acho que se a gente tiver certeza, a gente vai estar muito fechado, muito preso a uma determinada ideia, a um determinado conceito, né? Eu até gostaria de ter mais certeza, mas pensando assim, o que eu mais tenho são dúvidas, né? Se eu estou fazendo certo, né? Se é assim mesmo, se esse é o caminho, porque eu acho que é isso que vai permitindo que a gente abra, né, a nossa visão, abra o nosso ouvido, como a gente comentou, né? Então, assim, para ser bem sincero, não tenho certeza ainda se deu certo, ainda estou no caminho. E ao mesmo tempo que você analisa isso, né, você também se coloca num ponto de vulnerabilidade, tentando entender, poxa, onde que não, né, o que é preciso cobrir ainda, né? E até dentro disso, né, você como líder hoje na Topics, o que você entende que são os seus principais desafios nessa posição que você tem hoje? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é a gestão da equipe. A gente manter as pessoas certas no lugar certo, fazendo a coisa certa, né? Eu acho que eu tenho sempre que estar em busca disso, estar trabalhando, né, em função disso, né? Eu coloco sempre que o gestor, ele é um facilitador, né, para sua equipe, né? Eu tô lá para facilitar o trabalho da minha equipe e que consequentemente vai facilitar o meu trabalho. Então eu tô sempre com esse olhar, né, com esse desafio. Eu estou, né, facilitando, eu estou sendo esse facilitador, eu estou criando essas condições para que a minha equipe possa desenvolver o trabalho dela, possa atingir os objetivos que a gente precisa atingir, porque muitas vezes é mais fácil a gente pegar e dar a resposta, dar o caminho pronto. E eu, às vezes, tenho que me segurar. Eu tenho uma tendência nesse sentido e que, às vezes, eu tenho que parar, respirar fundo e falar, não, né, eu tenho que facilitar e a gente junto achar o caminho, né? Sabe que tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas em mentoria também. A gente precisa ter um cuidado muito grande de não virar ponte para as pessoas. Porque quando você tem uma posição de liderança e você é ponte, você impede elas de crescer. Então, assim, porque às vezes aquele caminho que você acha que você deixa de ter uma discussão, ou tentar ver outras possibilidades, fica muito preto no branco, né? É isso, vamos para esse caminho. E isso as pessoas não são estimuladas também a pensar, a se desenvolver, né, André? Acho que o desafio do líder é um grande desafio, acho que é bem legal esse ponto que o André trouxe, de você como gestor saber muitas vezes o caminho das pedras ou achar que sabe o caminho das pedras, mas conseguir identificar, não, gente, mas e aí? Nós temos esse cenário, qual que é a tua opinião? Engajar, envolver, isso faz parte da equipe também, né? Acho que é um desafio, com certeza. E
torna o nosso trabalho muito mais fácil. Com certeza, porque as pessoas se desenvolvem, né? E, André, hoje você como líder, né? Que iniciativa você consegue ver dos últimos anos que você fez em termos de empresa, nessa posição de liderança, que você entende que foi fundamental para conseguir esse crescimento da própria equipe, o teu crescimento também como pessoa, como profissional? Eu enxergar efetivamente, né, que os resultados vão ser alcançados através das pessoas, né? E eu acho que esse é um ponto. Uma empresa ela passa por vários estágios, né, por vários níveis, por altos e baixos, mas a base dela está nas pessoas, né? Então um ponto que eu sempre tive muito claro é de trazer para dentro da equipe pessoas que pensem e sejam diferentes de mim. Esse foi um aspecto que me ajudou bastante, porque eu sempre tive muito claro que se eu fosse buscar sempre pessoas que pensassem como eu penso, eu ia limitar a empresa àquilo que eu penso, né? Porque não ia ter nenhuma visão diferente, nenhum ponto de vista diferente. É fácil? Não é fácil, né? A gente precisa estar disposto, né, a refletir, a pensar, a trabalhar com diferentes, né, personalidades, com diferentes características, mas sabendo que cada uma delas são uma peça daquele quebra-cabeça que vai formar a imagem como um todo. Então, conseguir, né, eu acho que conseguir alcançar isso, acho que foi um passo muito, muito importante. O que a gente tá buscando sempre é que isso se consolide e melhore cada vez mais. Acho que esse é o desafio, né? E continuar conseguindo trabalhar com essa forma de ver, com essa forma de enxergar e buscar nessas diferenças aquilo que vai trazer o resultado para a empresa, né? E uma coisa super importante que o André está trazendo também, é que assim, não necessariamente você precisa de um cargo de liderança, você não precisa ser um gestor para você diversificar os seus contatos. Isso começa desde uma rede social, das pessoas que você segue. Você só segue pessoas que são iguais a você, que pensam somente como você. Eu costumo buscar em várias áreas, assim, vários insights, porque eu consigo, a partir de outro olhar, né, de como outras pessoas pensam, né? Eu acho que a gente também vive num mundo, né, André, muito polarizado, né? Ou você é isso ou você é aquilo. Calma, gente. De tudo tem um lado bom, no outro lado não tão bom, e assim vai, tá tudo certo. Mas a partir do momento que você tem essa abertura para conseguir entender o que o outro pensa, entender o que estão fazendo em outras áreas, e não somente se interessar por coisas que você goste, e você não precisa de um cargo para isso, porque isso te desenvolve, isso faz você crescer, isso te desafia. Então essa versatilidade realmente acho que é o que o mundo corporativo busca muito hoje e também vai te estimular a crescer. Não, sem dúvida. Esse é um ponto fundamental, né? A gente está efetivamente aberto. A verdade não vai estar num lugar só. Isso é fato, né? Então a gente está buscando, né, esses pedaços de verdades. A gente vai conseguir montar melhor essa imagem do que a gente ficar preso num único ponto, né? Numa única forma de enxergar. Então, se permitir, né? É fácil? Não é fácil, né? Às vezes o diferente incomoda a gente, né? E até muitas vezes ele incomoda porque pode ser que até eu tenha um pouco daquilo, né, que está me incomodando. Normalmente é assim. Mas eu estar, né, predisposto a isso, né, a sair um pouquinho dessa zona de conforto, né, de só ficar naquele aconchego, né, naquilo onde eu me sinto bem, eu não sinto, né, aquela angústia, aquele frio na barriga e tudo mais, muito provavelmente eu não vá conseguir sair daquele status quo, né?
psicologia tem até algumas frases em relação a isso, que quanto mais você fala, quanto mais Pedro fala de Paulo, mais de Pedro eu sei. Então, acho que faz muito sentido isso, né? E, André, vamos para o nosso último bloco aí de perguntas, né? Eu vou te trazer algumas palavras e eu gostaria que você me trouxesse o significado delas para você. A primeira coisa que vier à sua cabeça, o que você realmente pensa sobre isso? Inovação. A inovação é estar olhando, né, de uma forma mais aberta, de uma forma mais ampla, enxergando diferentes formas de fazer a mesma coisa. Sucesso profissional. Fazer aquilo que você gosta, aquilo que você tem paixão, como você colocou, não necessariamente está conectada a um cargo, né? Crescimento profissional. Crescimento profissional é poder fazer aquilo que você gosta, né? E ter a possibilidade de construir junto, né, com as pessoas um mundo melhor. Ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, sei lá, acho que é 1/3 da nossa vida ou mais, né? A gente passa no ambiente de trabalho. Então, eu prezo muito o ambiente de trabalho. A gente passou pela pandemia, né? Tivemos que nos adaptar ao home office, mas assim que foi possível, nós voltamos para o ambiente corporativo, porque é ali que a gente constrói as ideias, constrói os relacionamentos e precisa ser um ambiente saudável para isso, né? Então, ter as pessoas com o mesmo propósito faz com que a gente construa um ambiente de trabalho saudável, né? E criativo. Você prefere o presencial, então? Prefiro o presencial. A cultura, eu sou um apaixonado pela cultura empresarial, né? Eu acho que a cultura de uma empresa se forma no relacionamento com as pessoas, né? Senão, cada um atrás do seu computador, na sua casa, a gente não vai construir essa cultura. Super legal esse ponto de vista, André. Acho que é bacana porque a gente percebeu, pelo menos em termos de consultoria, uma grande mudança nos últimos meses, né? Das empresas voltando. Assim como tem muita gente que não quer voltar, tem muita gente que realmente estava muito carente e a gente observou também no último ano aí quantos casos de burnout e até mesmo outras doenças, né, de depressão e tudo mais que as pessoas estão desenvolvendo, seja porque tem um desequilíbrio, às vezes estão em casa, acabam trabalhando demais ou você encaixa o trabalho dentro da tua rotina, que é a tua rotina da casa, pela falta de convivência com as pessoas, essa falta de discussão. Então a gente percebeu isso, né? Mas eu ainda vejo que tem muita gente, claro, preferem o híbrido. Acho que a grande maioria ainda preferem o híbrido. Mas o presencial fez muita falta, assim. Percebo que muita gente tá feliz com o retorno. A gente tem que se adaptar, né? Eu diria assim, não é algo, né, que não, agora é só o presencial de novo. A gente aprendeu, né, a trabalhar de forma remota, de forma online. Vai ser útil para determinados, né, aspectos. Eu trabalho então numa multinacional, tenho muito menos viagem internacional, porque a gente resolve muita coisa no online, mas estar no escritório, conversar, porque num cafezinho sai muita ideia, sai, né, muita solução para muita coisa. A gente vai construindo aquele sentimento, né, de pertencimento, aquele sentimento de unidade. E não adianta, né? O ser humano é um ser gregário, né? De estar em sociedade, né? E esse aspecto, né, de eu pertencer a algo é algo que é importante pro ser humano. Então, eu estar com pessoas, né, buscando um determinado propósito dentro da empresa, eu tenho que me sentir pertencente àquela empresa, né? Senão eu não construo esse sentimento, né? Bert Hellinger, uma das 3 necessidades das pessoas, o pertencimento. Então faz muito sentido e a gente volta ao que você trouxe lá no início também, né, André? Não precisa ficar esperando uma conversa formal da sua gestão para você pegar alguma coisa. Às vezes num café, numa troca, numa reunião simples que está tendo, que não tem toda aquela formalidade, você consegue obter muita coisa. Então acho que isso faz muito sentido. E, André, uma frase que você leva para a tua vida. Eu vou até colar, porque... Já trouxe a minha colinha aqui.
Eu sou, né, estudante de logosofia, uma ciência, né, e tem, né, uma bibliografia vasta dessa ciência. E uma que eu sempre uso e tenho presente comigo e acho que tem um pouco a ver com tudo isso que a gente está falando, né, é essa que para triunfar é necessário vencer. Para vencer é necessário lutar. Para lutar é necessário estar preparado e para estar preparado é necessário prover-se de uma grande inteireza de ânimo e de uma paciência a toda prova. Isto requer, por sua vez, levar constantemente ao íntimo da vida o incentivo da suprema esperança de alcançar aquilo que se anela como culminação feliz da existência. Uau! Que legal! Super profundo. Bem bacana. Pra você ver como é importante não ficar na superfície, né, André? Você precisa aprofundar mesmo. Né? E uma coisa vai gerando a outra. Bem bacana. E a carreira é assim, né? Uma coisa vai gerando a outra, né? E não é algo linear, né? Então, assim, a gente vai precisar a todo momento estar se reenergizando, né? A gente vai precisar estar buscando esse ânimo, mas a gente precisa estar preparado, né? Esse é um outro ponto, né? Se eu puder voltar a um outro aspecto, né? Para falar um pouquinho de carreira, tomar cuidado com aquele conceito, né? Não, eu preciso estar 100% preparado. Eu estava preparado, né, para sair da área técnica e vir para a área de gestão 100%? Não estava. Mas aquela oportunidade apareceu naquele momento, né? E eu abracei aquela oportunidade e depois fui me preparando naquilo que eu não estava preparado. Se eu não tivesse feito essa escolha, né, e tomado essa decisão daquele momento, talvez eu não tivesse dado essa direcionada para minha carreira. Sim, a gente precisa estar preparado, tendo a consciência, né, de que nunca vamos estar 100% preparado e aí agora eu estou pronto para assumir determinada posição, né, determinada responsabilidade, né? Eu acho que esse é um ponto importante para que a gente também não fique muito preso, né, nessa questão de preparação, de certezas, né, como eu disse lá atrás. A única certeza é a mudança, né? Eu tenho ouvido muito dos gestores, o feito é melhor do que o perfeito. Então, nessa ânsia de achar que vai estar pronto, né, e nunca se sentir que não está preparado, realmente tem que ir, né? A gente tem que ter essa ousadia muitas vezes, né? Nada dá um passo maior do que as pernas, mas saber que as condições mínimas a gente já tem, né? Perfeito. E André, agora a nossa última pergunta, que para mim é uma pergunta que impulsionou o podcast, que eu vou fazer ela em todo o podcast, porque eu entendo que quando você está conectado com o seu verdadeiro propósito de carreira, você tem isso muito claro. Então a pergunta é: por que você faz o que você faz? Primeiro, porque eu sou um apaixonado por aquilo que eu faço. Esse é o principal, assim, ponto, né? Acho que não teve um dia na minha vida que eu acordei e não, vou ter que fazer determinadas coisas. Depois, porque eu tenho o apoio, né? O apoio da minha equipe, o apoio da minha família, apoio dos meus amigos. Então eu acho que esse é um aspecto, né? E o outro é o aspecto, assim, da gente poder, de certa forma, com aquilo que a gente faz, com a forma com que a gente vive, contribuir um pouquinho para que a humanidade seja melhor, né? Legal, perfeito, André. Agradeço muito a sua participação. Eu tenho certeza que você deu vários insights e muitas dicas, seja de caminho, seja de jornada, seja de escolha, que é o que realmente é o objetivo do nosso Pode Conectar. Muito obrigada. Obrigado de novo, Paola, pelo convite, parabéns por essa iniciativa. Espero poder ter colaborado um pouquinho. Com certeza, André. Muito obrigada. Obrigado. Gente, então finalizamos o nosso segundo episódio do Pode Conectar Carreiras com Propósito com o André Costa. Para você que está passando por algum momento de carreira, que quer se conectar, quer resposta para a sua carreira, curta, compartilhe e comente também o que achou desse episódio. Muito obrigada!